Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo no gabarito da prova para a gente ir corrigindo junto. Se vocês tiverem dúvidas, repito, pode desativar o áudio e ir respondendo. Então, vamos lá. A letra 1, a número 1 é a letra B, então. Despertar-se, levantar-se, duchar-se, vestir-se e acostar-se. A maioria que errou, que eu vi, errou por causa desse afeitar-se ou trocou as imagens, né? Por questão simples. Acho que falta de atenção. Vamos para 2, então. Marca la opción que complete correctamente las frases abajo con las conjunciones o, u, i, e. Gente, muita gente das que eu corrigi errou essa daqui, por incrível que pareça. E né, era só consultar o capítulo ali que falava das conjunções e da afonia, ou os slides até que eu mandei para vocês sobre conjunções, sobre conjunções i, o e as afonias, e, u. Então, veja, número 1 já está respondido. ¿Es usted peruano o boliviano? 2. ¿Tienes lápiz e papel? Então, a letra C é a resposta correta aqui, eu estou seguindo ela. ¿Tienes lápiz e papel? Tem papel, a gente fala primeiro no português papel e caneta, né? Então, é letra com lápis e papel. Então, é I. Por que é I? Porque papel começa com uma, né, consoante, P. 3. No recuerdo si dijo septiembre ou outubro. Não pode ser o outubro, porque outubro começa com o. Aí é a regra da afonia que a gente viu. Quando a palavra começa com o, eu mudo para o. E muitos erraram nisso daqui, hein? Bem simples. 4. Mis meses preferidos são julho e agosto. Não pode ser e agosto, porque não começa com HI ou Y. Começa com A, então pode ser I. Tem que ser I agosto. 5. No recuerdo se me dieron 10 u 11. Né? Tem que ser u 11, porque 11 começa com O. 6. Solo conozco 2 países europeus, França e Itália. Por que e Itália? Porque Itália começa com I, e aí para a gente evitar a afonia, né, a repetição de vocábulos, a gente muda para E Itália. Muita gente também errou isso daí. 7. São tuyos ou de Carlos? São meus e de Carlos. Então, são teus ou de Carlos? São meus e de Carlos, né? São dos dois. Então, aqui é o e I, beleza? E 8. Gabriel e Ignacio trabalham na mesma empresa. Ignacio começa com I, né? Então, tem que mudar para E Ignacio, por questão de afonia. Alguma dúvida nessa questão? Porque muita gente que eu corrigi aqui, dos que eu recebi, errou essa. Alguém quer tirar alguma dúvida? Desativa o áudio e pode perguntar. Não precisa escrever no bate-papo, não. Ai, ai. Quem está escrevendo no coisa, por favor, não escreva na tela. Alguém tem dúvida nessa questão? Vou passar para 3, então. 3. Marca la opción que complete correctamente las oraciones con los pronombres demonstrativos neutros. Aqui, demonstrativos neutros. Na leção 3, a gente viu, né, los demonstrativos. E já estava falando dos neutros. Os neutros são aqueles que a gente usa quando a gente não sabe, né, do que a gente está falando, ou quando a gente não quer mencionar o que, né, o objeto ou a pessoa na pergunta. Então, é aquello, eso, esto. Então, vai ser sempre terminando em o, né? Então, nas opções que tiver o esse, este, já era para ter eliminado. Porque, por ser demonstrativo neutro, não tem este, esse ou aquele. Vai ser sempre aquello, eso, esto. E aí, o que a gente tem que ver em relação às imagens? A proximidade de quem fala e de quem está ouvindo. Então, vamos lá. A letra certa é a letra A. Né? Então, 2. Que é aquello? Vejam que o cara está apontando e está longe tanto de quem fala e de quem ouve. Que é isso? Né? Então, isso está perto ali da pessoa que está ouvindo ou das duas pessoas. Está perto, mas, né, não tão perto a ponto de ser
A pessoa que está falando está com o objeto nas mãos, mas está cerca ali do ambiente. Então, é mais ou menos perto. Então, uso isso. E, por fim, ali, de quem é esto? Vejam que o cara está com o celular ou algum objeto na mão, está bem perto dele. Então, tem que usar esto. Então, a opção correta é a opção A. Teve gente que marcou a B, né? Aqui já está certo, mas o esse, na opção B, não está certo, porque o esse, ele não é demonstrativo neutro, né? O neutro, ele sempre termina em O, é aquele, o esse, ou este, tá bom? Alguma dúvida aqui nessa questão? Professor, na 3 eu só tive dificuldade para identificar as imagens. Só isso. Entendi. No final eu consegui entender. Tá, legal. Tinha que ver bem as imagens, mas acho que pela intuição dava para ver. Mas a maioria errou por conta desse esse, sendo que o esse, ele não é neutro, né? Ele é demonstrativo normal. O neutro, ele termina em O, tá bom? A mesma coisa, por exemplo, a letra D, aquele, esse e este. Este também não pode ser, porque o este, ele não é neutro, né? O neutro é esto, termina em O. Então, na verdade, os que erraram, pelo que eu vi, errou não por causa da imagem, mas por causa dessa confusão entre este e esse, né? 4. Vamos lá. Aqui que tem uma pegadinha que pegou todo mundo. Clasifica las siguientes oraciones impersonales de acuerdo a los tipos enumerados abajo y marca la opción correcta. Então, vejam, lección 1 e quaderno. É aquelas orações impessoais que a gente viu, né? Que pode ser, por exemplo, a oração impersonal de fenômeno de la naturaleza, tronou, de trovejar, llovió, llover, enfim, llovisnou, graniznou, enfim, são fenômenos da natureza e os verbos para ser fenômeno da natureza tem que estar conjugado nesses verbos de fenômeno da natureza, né? Llover, a ser frio, enfim, lloviznar, tem que estar ligado a isso. Oração impersonal existencial são sempre quando tiver o verbo haber. Sempre que tiver o verbo haber, vai ser oração impersonal existencial. E oração impersonal refleja quando tiver o pronome se. Então, vejam, a resposta correta é a B. É a letra B. Então, vamos lá, letra A. Na letra A está assim, em la casa habiam muitos perros. Então, ser habia, né, já está falando de existência. Então, é 2, oração impersonal existencial. E nesse país se come a duras penas. Então, se se come, tá uma oração impersonal refleja, né, com o pronome se. Eu estou usando, né, o pronome se para falar de maneira reflexiva, mas sem revelar quem. Então, aqui é uma oração impessoal refleja. Na letra C, que a maioria, assim, confundiu. Porque, vejam, habrá lluvia em la mitad norte peninsular. Habrá lluvia, aqui, não está falando de um fenômeno da natureza, está falando de uma existência de chuva. É nesse ponto que teve a pegadinha. Por quê? Porque está o verbo haber, habrá, né? Habrá lluvia. O verbo haber, ele está conjugado aqui no futuro. Então, se tem o verbo haber, vai ser existencial. Então, eu estou falando da existência de chuva. Eu posso falar da existência de fenômenos da natureza, mas vai ser existencial. Seria fenômeno da natureza se tivesse lloverá em la mitad norte peninsular. Se fosse o verbo lluvia, o verbo llover que estivesse conjugado. D. Ayer granizó en el pueblo de nuestros primos. Entonces, granizó, fenômeno da natureza. Se estudia Derecho y Relaciones Laborales en aquella facultad. Entonces, se estudia, está uma oração impersonal que refleja com pronombre se, né? Eu coloquei a dica aí com o pronome se. Então, se tivesse o pronome se, seria automaticamente impersonal refleja. Alguma dúvida nessa questão? Vou seguir, então. Sim. Aqui, gente, muita gente errou e tava as respostas no livro, era só consultar, né, as nacionalidades que a gente viu. Então, marca a opção que contém as nacionalidades masculinas de los países abaixo. Então, você vê, a correta é a B. Argentina, quem nasce na Argentina é argentino. Na Bolívia, boliviano. No Chile, chileno. Na China,
tino. E não é chinês, né? Porque a gente viu que no espanhol é tino e não chinês. Na Dinamarca, aí que tá no livro, tava essa resposta, não é dinamarquês, né? A maioria marcou essa questão de dinamarquês, é danês, né? Quem nasce na Dinamarca é danês. El Salvador é salvadoreño, em Honduras é hondureño, e Equador é equatoriano, né? Quem marcou equatoriano com QU errou, e errou feio porque no espanhol não existe o QU, né? Toda vez que tiver um som assim que o U é pronunciado, eu não posso usar o Q, eu tenho que usar o C. Então, equatoriano. Marruecos. Não existe marroquiano, né? É marroqui. E isso estava no livro também. Era só ter consultado o livro. E Polônia, polaco, né? Não é polonês, é polaco. Então, se vejam, muitos erraram essa e era só uma questão de consultar ali o livro e não ir simplesmente no senso comum. 6. Completa com demonstrativo seguindo o exemplo e depois marca a opção correta. Lección 2 e 3. Então vejam, aqui está, mi coche es viejo, pero lejos, coche es nuevo. Então se já está no parênteses se é longe, lejos, se não é tão lejos, se é mais ou menos perto e se é perto. E isso já tem a gradação de esse, este e aquele, né? Este, esse e aquele, na verdade. Então vejam, mi coche es viejo, pero aquele coche es nuevo. Então era de acordo com essa questão de longe, perto, não tão longe, que eu tinha que completar. Então, número 1, a Casa Blanca é antiga. Pero, então eu estou falando de uma casa que está cerca, perto. Esta casa. Então, o pronome demonstrativo para perto é esta, este. Né? E como é feminino, eu uso esta. Casa é moderna. Estas copas de vinho são bonitas, pero não tão lejos. Então, não está nem muito longe e nem muito perto. Está no meio termo. É o do meio. Então, não vai ser esta e nem aquella. Vai ser essas. Então, assim, pero essas são mais bonitas. 3. Estas naranjas estão maduras, pero lejos. Está longe. Então, para longe, eu uso o pronome demonstrativo aquele. Mas como está no feminino, vai ser aquellas. Tá bom? Quem tiver aí com áudio ativado, por favor, desativar. Obrigado. Vamos lá. 4. Los helados de esta heladería no son buenos, pero los helados de... Então, vejam. Heladeria está no singular e está longe. Então, aquella heladeria são deliciosos. E, por fim, los médicos de aquele hospital são muito buenos, pero los médicos de este, está cerca, está perto. Então, de este hospital são melhores. Este, porque o hospital é masculino e está no singular. Grande maioria que eu corrigi errou essa questão. Alguma dúvida aqui? Professor, helados é sorvete? Sim. Los helados, os sorvetes. Helado é sorvete. Heladeria é sorveteria. Sim. Mais alguém alguma dúvida nessa questão? Então, assim, não era uma questão muito difícil, né? Vocês até nos raps já fizeram questões mais difíceis que essa, mas por falta de atenção, eu creio, grande parte errou. Vamos lá. 7. Completa o texto e depois marca a opção correta. Então, isso aqui era uma questão de vocabulário muito fácil, mas teve gente que errou por falta de atenção. É a letra B, não é a letra C, porque garçom não existe em espanhol. É moço ou camareiro, né? Mas a opção que encaixa todas as respostas é moço. Né? Então, vejam, teve gente que marcou a letra C, estava tudo certo, menos o garçom, porque garçom não existe em espanhol. Então, vamos lá, como é que fica o texto? Ayer me fui al restaurante para cenar. Lo primero que pedí fue una botella de vino, uma garrafa de vinho, e 2 copas, 2 taças. Uma para mim e outra para minha esposa. Después de habernos tomado, le llamé al mozo, né? Eu chamei o garçom e le pedi el
plato principal, o prato principal. Por fim, desfrutamos de um rico postre, de uma deliciosa sobremesa, e depois pedi la factura para que pagasse todo o que comimos. Então, você vejam, pedi a fatura, a conta. Então, era uma questão simples, mas que vários erraram por falta de atenção, né? E por falta até de consulta do livro na parte dos vocabulários. Alguma dúvida aqui? Então, vou passar para 8. Outra de também vocabulário. Marca a opção com os nomes de los objetos de higiene descritos abaixo. Então, vamos lá. Lugar onde se cuelga os objetos que usamos para secar-nos depois da ducha. Então, lugar onde a gente pendura os objetos que a gente usa para secar depois do banho, né? Então, é o toalheiro. É o toalheiro onde eu penduro as toalhas. Dos. Objeto que não é comum em los banhos de Brasil se usa para relajar com produtos que hacen burbujas e que limpiam a pele quando se sumerge. Então, objeto que não é muito comum nos banheiros do Brasil, a gente não tem muito isso. A gente usa para relaxar com produtos que fazem bolhas e que limpam a pele quando a gente se submerge, quando a gente mergulha. Então, é a nossa banheira, que é tina, né? É latina. 3. Lugar onde se põe o objeto que se usa para lavar o corpo em la ducha. Então, o que a gente usa para lavar o corpo? Sabão. El jabón. E eu coloco o jabón na raboneira. Objeto que se usa para mesclar e difundir a espuma, que se usa para quitar-se a barba. Então, qual que é o objeto que eu uso para misturar a espuma de barbear para me barbear? Lá no livro estava lá que era a brocha. Né? Não era nem pañuelo, teve gente que marcou pañuelo, teve gente que marcou pincel, e isso não estava lá no nosso livro, né? Estava a brocha. E, por fim, cristal, onde se refleja a imagem com a luz. Então, o vidro, onde a gente tem o reflexo por meio da luz, que é o espejo. E teve gente que marcou a opção de lâmpada, né? Então, assim, é falta de atenção mesmo, porque era só consultar o livro e saber os significados das palavras. 9. De acordo à regra de acentuação, marca a opção que todas as palavras agudas abaixo estão corretas. Então, vamos lembrar? Aqui era consultar a lição 5 das regras de acentuação das palavras agudas. As palavras agudas são as nossas oxítonas, que é a última sílaba tônica, né? E a gente acentua as palavras agudas que terminam em vogal, N ou S, né? Então, aqui, por exemplo, adoquim deveria estar acentuado, porque termina em N. Alevim também. Atum também. Então, a letra A não pode ser. Caparaçon está acentuado. Tipancé também. Mas o clichê, a própria questão já falava que todas as palavras são agudas. Então, se clichê está terminado em vogal, deveria estar também acentuado. Comerá. Comerá deveria estar também acentuado, porque terminou em vogal e é um verbo que está no futuro. E cordobês está certo, porque terminou em S. C, escocês está certo. Escrevi está certo. Interesse está certo. Ir aqui está certo, mas a última, e teve gente que marcou essa. Não pode, porque rabali não está acentuado, né? Então, devia estar acentuado. A certa é a letra D. Polvorim, recurirás, renegou, revivis e sartén. Todas que terminam em N, em S, em vogal, estão acentuadas. A correta é a letra D. E muitos erraram essa. Muitos mesmo. Vamos lá? Número 10. Nossa última questão. Talvez essa possa ser a mais difícil ou a mais que causa confusão. A gente teria que analisar todas as orações para ver qual que é a opção que encaixava. Então, se marca a opção onde algumas de las oraciones abajo fueron reescritas correctamente con el uso de los pronombres reflexivos. Então, isso a gente estava na nossa lição 5, com os slides da aula. Roque no habla a Julio e Julio no habla a Roque. Como que ficaria essa oração? Quando a gente juntasse tudo com o pronome reflexivo. Ficaria Roque e Julio no se hablan. Né? Roque e Julio no se hablan.
A segunda frase, Roque te quiere a ti e tu quieres a Roque. Então, como ficaria? Roque e tu se quieren. Então, veja, na letra C tá Roque e tu se quiere. Tá errado esse se quiere porque eu tô falando de duas pessoas, então devia estar no plural na letra C. Roque e tu se quieren, né? Então, igual tá na letra A. Tu e Roque se quieren. Mas na letra A, a primeira oração tá errada. A gente já vai falar disso. Terceira oração. Sofia escreve a Lina e Lina escreve a Sofia. Então, se Sofia e Lina se escrevem, né? Então, na letra B, essa oração está correta. Mas a oração do Roque e tu te querem está errado, porque deveria ser se querem. Porque o se querem que é o pronome certo no plural, né? Ellos se querem. O te querem é só pro tu. E aqui não é só tu, tem o Roque também, então está no plural. E a última frase, Andrés me conoce muy bien a mí y yo conozco muy bien a Andrés. Entonces, Andrés y yo nos conocemos muy bien. Por que que a oração da letra A está errada? Andrés e eu conhecemos-nos. Porque lembra que a gente viu aquela regra do IGI? Infinitivo, gerúndio, imperativo? Só nesses casos que o pronome ele vai ao final do verbo. Nesse caso, o pronome ele não pode ir ao final. Teria que ser nos conhecemos e não conhecemos-nos. Nesse caso, assim, conhecemos-nos está errado. Tá bom? Professor, e na A também faltou muy bien, né? Na A faltou muy bien também. Também. Se a gente pensar nesses detalhezinhos também. Então, assim, o correto era a letra D. E eu vi aqui que alguns marcaram a letra C, outros marcaram a letra B. Então, era questão de atentar aos pequenos detalhes. Então, assim, vocês estão com as provas de vocês viram aí as questões, perceberam aí. Muitos que me falaram que estava fácil a prova, errou bastante detalhezinho, né? Vou deixar de compartilhar aqui. Então, eu queria ouvir de vocês. Desse feedback, muitos já devem ter mais ou menos a nota que tirou. Estou lendo aqui o chat. Então, assim, a prova não estava difícil, mas se vocês não tivessem atenção, se vocês não tiveram, né, o ânimo de consultar o Ô, professor, livro... acabou a aula? Ainda não. Se vocês não tiverem o ânimo de consultar o livro, vocês viram que acabaram errando por bobeira. Professor. Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês foram aí pela correção que a gente viu. Porque eu fiquei preocupado, Professor, viu? Das 8 provas que eu recebi, 6 tiraram nota abaixo da média. Professor, Eu receber mais prova. Diga, Daniel. eu acho que eu tirei uma nota ruim. Você tirou nota ruim? Eu acho. Eu ainda não recebi a sua prova. Então, mas você achou difícil a prova ou foi só por falta de atenção? Eu queria ouvir vocês, porque Olha, eu fiquei preocupado, real. Eu achei a prova meio difícil, mano. Tipo, é que videoaula, ela não é tão eficiente, sabe? Aí eu não consegui aprender muito, tá ligado? Entendi. Então, Na 10, ela foi para mim a questão mais confusa. A 10. a 10. Verdade, a 10 foi mais assim. Entendi. Confusa. Eu imaginei que a 10 seria a mais confusa para vocês. Mas eu não esperava que... Ô, professor, tinha esquecido o que era afeitar-se, aí eu lembrei, aí eu marquei a B. Entendi. Então, eu entendo nas questões assim um pouquinho mais difíceis vocês terem errado. Tanto que eu só coloquei umas 2 questões assim bem complicadas, que vocês teriam que ter consultado o mesmo livro ou os slides. Mas eu fiquei surpreendido nas questões mais simples. A maioria errou também nas questões mais simples, de vocabulário, das conjunções e, i. Então, assim, eu vou ver. Vocês vão receber uma atividade avaliativa referente à prova mensal que a gente não teve. Essa atividade avaliativa, ela está bem simples, ela é livre, vocês vão ter que criar questões, né? Vocês vão ter que bolar questões e eu vou avaliar em cima dessas questões que vocês criaram. Então, assim, vocês vão receber e vão ter que responder dentro de um prazo. Não sei se vocês já receberam. Isso.
Essa, Eu ainda não consegui pegar então tentem a pegar aula e programada. vocês vão ter até a semana que vem para me enviar. E essa nota vai ajudar muito vocês, tá? E quem não enviou as aulas programadas, enviem também, porque essas notas da aula programada vai salvar quem foi Professor, ruim na prova, eu enviei tudo, tá? tá Das aulas bom? programadas. Eu estou recebendo ainda da coordenação os e-mails. Então, não recebi de todo mundo ainda, mas estou esperando. Então, quem não enviou, ou quem está com dúvida se chegou ou não, pergunta para a Rosana, para a coordenação, porque essas notas da aula programada vai salvar quem foi ruim na atividade avaliativa. E façam a avaliativa mensal, porque a prova também, a atividade avaliativa mensal está bem fácil. Eu fiz de maneira bem simples para todo mundo ir bem e poder salvar a nota de quem foi o ruim na prova bimestral. Tá bom? Beleza, pode sair, Priscila. Beleza, gente, eu vou encerrar